Então o pai levantado subiu de sitiado. Ele, a mulher dele e tudo que era dele. Então o pai levantado subiu de sitiado. Ele, a mulher dele, tudo que era dele. E o embrulhado, para o sul. Tá bom assim, vou deixar assim mesmo. Essa é só a primeira edição, a gente vai ter uma. Cada vez mais eu vou afiando essa espada aqui. Por enquanto, eu vou deixar assim. E o pai levantado era muito estimado em gado, prata e ouro. Então ele foi nas partidas dele de sul e até a casa do Salvador, até o lugar que ele ficou, lá na tenda dele, no começo, entre casa do Salvador e ruína. Nas partidas dele, se eu não me engano, nas traduções convencionais, tá como viagens. Em uma tá em jornadas e outra tá indo de um lugar ao outro. Mas o que acontece? Por que faz mais sentido partidas? Porque eles ficavam em tenda, né? Então ele ia, parava, né? Ficava na tenda e depois partia de lá, né? Então, viagens pode ser, mas vou deixar literal aí, pelo menos nessa primeira edição. Até o lugar que ele ficou. Então ele foi, nas partidas dele de sul e até casa do Salvador. Até o lugar que ele ficou, lá na tenda dele. No começo. Entre casa do Salvador e ruína. No lugar do altar que ele fez lá de primeira. Vamos pôr uma vírgula aqui. Lugar do altar que ele fez lá de primeira. E lá o pai levantado chamou a fama do salvação. E o embrulhado, que o embrulhado é o lote, né? A gente vai falar bastante dele. Que também ia com o pai levantado, tinha gado pequeno, bois e tendas. A terra não suportava eles para ficarem juntos, porque os bens deles eram muitos, então não conseguiriam ficar juntos. Ficarem juntos. Teve briga entre os pastores do pai levantado e os pastores do embrulhado. É interessante porque até hoje, né, tem as brigas entre pastores aí, né? Os do camelô e os camponeses estavam então na terra, né? Porque por mais que o pai levantado e o embrulhado chegaram lá, já tinham pessoas lá, né? Então o pai levantado disse ao embrulhado: Peço que não tenha briga entre eu e você, e entre meus pastores e seus pastores, porque somos homens irmãos. Não está toda a terra na sua frente? Peço que divida-se de mim. Se à esquerda, eu à direita, e se à direita, eu à esquerda. Então ele deu a escolha, inclusive, para o sobrinho, né? Então o embrulhado levantou os olhos dele e viu toda a redondeza do descendente. Descendente é a tradução de Jordão. Tá? O significado do Rio Jordão, que é onde o Cristo foi imerso, onde teve todo aquele episódio do João Batista no Novo Testamento, é esse rio descendente, de qual nós estamos falando aqui.
começar de novo a frase. Então o embrulhado levantou os olhos dele e viu toda a redondeza do descendente, que tinha para beber, antes do salvação destruir a queimando e a submersão. Queimando e submersão é Sodoma e Gomorra. Tá? A tradução das duas cidades é queimando e submersão. Vou pegar aqui para saber qual que é qual primeiro. Tá, Sodoma é a queimando e submersão é a Gomorra. Eu tenho muita inclinação de mudar isso para imersão do que submersão, né? Eu vou fazer isso. Como o jardim do salvação, como a terra do sitiado, chegando a pequena. O embrulhado escolheu para ele toda a redondeza do descendente. Então o embrulhado partiu para o leste. Então dividiu-se homem do irmão dele. O pai levantado ficou na terra do camelô, e o embrulhado ficou nas cidades das redondezas, e armou a tenda para queimando. Que é Sodoma. Tá. Os homens de queimando eram muitos ruins e incorretos diante do salvação. Lembrando que quando nós estávamos falando de Noé e antes do dilúvio, justamente isso que antecede a destruição da terra, né? Homens muito ruins e incorretos. Essa palavra incorreta é uma interessante também. Deixa eu ver como que ela está nas convencionais. Pecadores, é. Então, isso é um elemento importante também eu dizer. Eu tirei a palavra pecado e eu uso a palavra erro, porque ela é usado o mesmo conceito, né? É uma mesma palavra, só que por motivo nenhum, simplesmente colocam uma coisa em um lugar e outra coisa no outro, mas é a mesma palavra. Só que na tradução tem lugar que ele simplesmente... Então, ou você poderia ou chamar tudo de pecado ou chamar tudo de erro, porque é a mesma palavra, né? E o que acontece? A partir do momento que você troca a palavra erro pela palavra pecado, nós naturalmente temos um pré-conceito de que pecado é algo errado que a gente faz diante do Salvador e não necessariamente diante dos homens. Por exemplo, falam erroneamente, né? Deixar comida no prato é pecado. Primeiro que não é, mas fica parecendo que é algo errado diante do Salvador, apenas, né? Então, a partir do momento que você usa a palavra erro, você coloca em geral, né? Tem muita coisa que falam por aí que é pecado que não é, né? Essa é uma das. Ter um monte de criancinha na África, deixar comida no prato é pecado. Não, não é, porque o fato de você não comer a comida não significa que vai chegar para a criancinha na África. Começa por aí. E tem outros elementos que a gente vai chegar por essa questão. Mas gula é sim erro, né? Gula é pecado. Não, gula é erro, né? A gente sabe que é errado porque faz mal pro próprio corpo e pro Salvador. Agora, quando você fala gula é pecado, fica parecendo. Não é explícito, mas dá-se a entender que é algo errado diante do Salvador. Por isso eu arranquei a palavra pecado dessa tradução. Eu uso a palavra erro no lugar dela, porque ela porque é simplesmente algo ou é errado ou não é errado. Então, ao invés de pecadores, eu chamei eles, ao invés de ser homens pecadores, eu coloquei homens incorretos. Então, essa é uma... E tá assim de ponta a ponta. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que isso também faz mais sentido como incorretos do que como pecadores. E o salvação disse ao pai levantado, depois do embrulhado estar separado dele: Levante agora os seus olhos e veja do lugar onde você está, ao norte e ao sul e ao leste e ao mar. Pois toda a terra que você vê
eu vou dar para você, e para a sua semente pelas épocas. Vou fazer a sua semente como o pó da terra, que se homem conseguir contar o pó da terra, a sua semente também vai ser contada. Levante-se, vá pela terra pelo comprimento dela e pela largura dela. Porque para você eu vou dar ela. Então o pai levantado desarmou a tenda e chegou e ficou na grande árvore de força, que é a junção. E lá ele construiu o altar para o salvação. Esse próximo capítulo é um pouco confuso. E aconteceu nos dias de Enrafael, rei de Shinar. Lembrando que nomes em vermelho não estão traduzidos. Nomes em azul escuro também não. Nomes em vermelho são pessoas, nomes em azul são lugares. E aconteceu nos dias do rei Rafael, rei de Shinar, o igual leão, rei de Elassar, o Kedalaomer, rei de Escondida, e o Medo, rei de Etnias. Eles fizeram batalha contra o Beré, rei de Queimando, e contra o Enculpa, rei de Submersão. O Shinave, rei de Solo, e o Fama da Asa, rei dos do Servo, e o rei de Engolido, que é pequena. Todos esses se juntaram no Vale dos Campos, que é o Mar de Sal. Por 12 anos eles serviram o Kedalaomer, e no 13º ano se revoltaram. No 14º ano chegaram o Kedalaomer e os reis que estavam com ele, e bateram os curadores em Estrela dos Chifres. Esse curadores, só vou confirmar aqui, são os famosos refaíns, que eles falam que eram homens de grande porte, né? Que eram, né? A gente vai ver, né? Aí haviam mais para frente que eram homens de tamanho, né? E, e é interessante que uma das habilidades de filhos do Salvador é o poder da cura, né? E o nome deles são curadores, né? E eles são homens de tamanho, né? Então, isso também liga ao fato de que esses aqui, provavelmente, os pais deles, né, foram homens próximos ao Salvador, então eles acabaram herdando essa coisa toda. Mas não, não necessariamente o dom de curar, mas a fama dos pais deles serem curadores e homens grandes, eles acabaram sendo homens de grande tamanho também. E bateram os curadores em Estrela dos Chifres, e os dos Uz em Quente, e os de Medo em planície de 2 cidades. E os de Caverna no monte deles, o Peludo, até Euparã, que é na região silvestre. Peludo a gente vai ver onde que é mais pra frente, quando a gente fala de Esaú, irmão de Jacó. Mas lembrando do que eu falei, muitos desses lugares, eles foram ter essa fama depois, né? Eles retornaram e chegaram ao olho d'água de juízo, que é puro. Eles bateram todo o campo dos do Emalec. E também os do Emor, os que ficavam em divisores de palmeira.
Então saíram o rei de queimando e o rei de submersão, e o rei de solo e o rei de servos, e o rei de engolida. Essa é pequena. Lembrando que o nome da cidade é pequena, provavelmente porque ela é pequena. E juntaram-se a eles em batalha no vale de Campos, contra o Kedalaomer, rei de Escondida, e o Medo, rei de Etnias, e o Enrafel, rei de Shinar, e o Igoleão, rei de Elassar. 4 reis contra os 5. O vale de Campos tinha poços de piche. Então os reis de Queimando subiram e caíram lá. O restante fugiu para o monte. Então eles pegaram todos os bens de Queimando e Submersão, e toda a comida deles, e se foram. Então pegaram o embrulhado, esse aqui é aquele sobrinho do pai levantado, que é o Abrão. Então eles pegaram o embrulhado e os bens dele, do filho do irmão do pai levantado, e se foram. E ele ficou em Queimando. Lembrando que Queimando é Sodoma. Sim. Eu confundo as duas. E um fugitivo chegou e informou o pai levantado, o Deus do além. Isso aqui. Lembrando que além é Weber, que é da onde vem a palavra hebraico, desse homem aqui, né? E é engraçado porque nós temos pessoas hoje que têm um nome parecido, que é Alan, né? Tem alguns que são Alan, tem alguns que são Alan, né? E hebreu é além, né? Então é interessante ver a mistura que eu comentei, né, dos idiomas no episódio passado. Sempre que eu vejo alguém que se chama além, assim, me vem na cabeça, eu dou um sorriso sozinho mesmo no lugar. Ai, que legal. E ele morava nas grandes árvores de força. O do Emori, irmão do conjunto, e o irmão do Aneir eram senhores em acordo com o pai levantado. Quando o pai levantado ouviu que o irmão dele foi capturado, ele retirou os treinados, nascidos na casa dele, 183, e perseguiu até Sentença. Agora que interessante, porque para quem busca o Salvador salvação, o pai levantado é o Cristo, que foi levantado na cruz. Então é interessante que a gente chama que o nome de Abraão é pai levantado, né? E o próprio Cristo lá no Novo Testamento falou, né? Vocês não são filhos de Abraão, que justamente ele estava falando deste homem, né? Então, nós fazemos essa poesia aí com o Novo Testamento também. E olha que interessante, né? Ele faz um papel de Salvador, né? O pai levantado aqui faz um papel de Salvador. Ele pega ele fica o irmão dele, né? Porque nós também, quem está na busca, né, quem está atrás do Salvador, salvação, não é apenas, né, servo do Cristo, mas também é irmão dele, né? Então, quando o pai levantado, né, ouviu que o irmão dele foi capturado, ele retirou os treinados, nascidos na casa dele, 183, e perseguiu até Sentença. Então, aqui nós temos o Abrão, cujo nome significa pai levantado, fazendo o papel de salvador perante o irmão dele. Então, aqui novamente nós temos o Novo Testamento de forma bem clara em Gênesis. Porque quando você ora e você pede salvação para o Salvador, salvação, né? E você sente aquele negócio no peito assim, ele vem te salvar. De qualquer que seja a situação. Eles se dividiram sobre eles na noite, ele e os servos dele. Lembrando que no Novo Testamento, né, crucificaram
o Cristo como se ele fosse um ladrão, e em algumas das parábolas ele fala, né, que atente-se para que o dia não chegue como um ladrão na noite, né? Então é interessante que ele chegou na noite, ele e os servos dele, né? E no Novo Testamento, os mensageiros, né, os informantes, né, voltam com salvação na noite, que são os servos dele. Então aqui mais, mais um exemplo nítido do Novo Testamento em Gênesis. Ele bateu eles e perseguiu eles até esconderijo, que é a esquerda de Demesec. Lembrando que no Apocalipse, né, na guerra, quando começa aquela coisa toda, as pessoas começam a se esconder em cavernas. Então você vê que essas coisas elas são recorrentes, né? Então às vezes as pessoas, não, Apocalipse significa isso, não, Apocalipse significa aquilo. Não, eles encaixam em vários contextos, né? As coisas elas não são aleatórias, como especialmente aquele debate, tem um debate onde Cristo descreve o Apocalipse em Mateus e em alguns outros dos evangelhos, né, que a pessoa fala, não, aquilo lá aconteceu em Roma em 70, mas quando você vê, a coisa ela se encaixa de duas formas, porque aquilo é recorrente. No mundo de hoje a gente vê certas coisas que talvez um dia eu toque no assunto. E ele retornou tudo, os bens e também o embrulhado, irmão dele. E é interessante porque e ele retornou tudo, quando você está distante do Salvador salvação, e você tem finalmente de novo aquele momento de choro e êxtase diante da presença do Salvador, né? Parece que você respira e você é restaurado de uma forma sobrenatural. E inclusive, eu fico até arrepiado só de lembrar, mas a gente vai ver que isso acontece com o Jacó e Israel, né? É uma parte muito emocionante. Espero que a gente chegue logo lá. Mas tem muita coisa legal pela frente ainda. Aqui. Então ele retornou os bens dele e também as mulheres e o povo. Então o rei de Queimando saiu para encontrar ele, depois dele bater o Quedarlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de planície, que é o vale do rei. E o meu rei é justo, rei de inteiro, fez sair pão e vinho, e ele era representante de pureza do Salvador Supremo. Aqui nós temos um exemplo muito claro. Aqui, se eu não me engano, vai ser Melquisedeque o nome dele. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma coisa, é um ponto importante para falar também. Melquisedeque. Esse aqui não é descendente do Abraão, mas para ele ter levado pão e vinho e ser representante de pureza do Salvador Supremo, ele era nitidamente um filho do Salvador, né? Porque, inclusive, o próprio Espírito Santo, né, aqui a inscrição escreveu que ele era representante de pureza do Salvador Supremo. Então, muito provavelmente, Melquisedeque foi né, através da busca, um filho do Salvador. Então é por isso que apesar de muitas culturas não terem o, essa noção disso tudo, né, se nessa época, né, então eles têm uma certa forma de caminhar para também chegar ao Salvador, porque essa é uma questão muito feita, né? Mas poxa, tem uma ilha lá ao sul da Índia, se eu não me engano, nossa, me fugiu o nome da ilha agora, que eles não deixam ninguém entrar. A pessoa chega com o barco lá, eles atiram flecha, né? Aí você questiona, pô, mas como que eles, né? Como que eles teriam salvação? Salvação, né? Que legal. Né? Como que eles teriam salvação? Né? Bom, aparentemente tem outros caminhos também, né? Assim, só um caminho que é o Cristo, mas
eles têm a própria, não a própria fé, mas o próprio, eu não sei explicar isso. Vocês vão me desculpar. Deixa eu tentar pensar aqui. O próprio passo a passo deles, porque tudo é um passo a passo. Você sente uma coisa e se dá um passo. Então, ele vai guiando, né? Eu falei lembrar que, por exemplo, para o para o Abraão aqui, né, para o pai levantado, não existia um livro para ele seguir como tem para nós, né? E para esse outro também não. Mas se você dá um passo adiante com o seu coração, o Salvador, a salvação vai preenchendo as lacunas de acordo com o próximo passo que você dá. Até porque você pode questionar, pô, e quem não sabe ler? Se a pessoa dá aquele passo com o coração, o Salvador, salvação preenche a lacuna. E ele bendisse dele e disse: Bendito é o Pai levantado do Salvador Supremo, comprador dos céus e da terra. Bendito é o Salvador Supremo, que entregou os seus adversários na sua mão. Então ele deu para ele 1/10 de tudo, o Pai levantado, né? Dá-se a entender que é o Pai levantado que deu para ele 1/10 de tudo. E é interessante que adversário é a tradução da palavra Satanás. Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, nas traduções convencionais, eu vou até confirmar aqui para não falar errado. Olha lá, inimigos. Em duas traduções convencionais está inimigos. E vou confirmar. Vou confirmar se de fato é a palavra Satanás para eu não errar. Eu realmente acho que é. Não, não é. Falei errado. Opressores. A palavra aqui é opressores. Mas olha que interessante. A pronúncia dessa palavra é mais ou menos isso aqui. Na nossa pronúncia do português seria mais ou menos isso aqui. Tser. Olha que interessante. Agora, isso aqui vai ser muito legal. Tser. Temos líderes hoje que nós chamamos de Tser, né? Por exemplo, o rei da Rússia é o Czar, que é quase a mesma pronúncia, né? Outro que nós temos é César, que também é uma versão, né, Tsar, né? Então olha só que interessante. Isso aqui também se encaixa de uma forma legal. Eu até gostei que eu trombei agora com essa palavra aqui, que era essa palavra usada para então aqui eu não vou colocar adversário, eu vou colocar opressor. Que é para a gente não perder essa diferença, porque mais para frente vai ser outra palavra que vai ser adversário, que vai ser a palavra que é traduzida da palavra Satanás, né? E o bendito é o Salvador Supremo que entregou os seus opressores na sua mão, né? Então olha que interessante. Agora vendo isso aqui tudo, vamos pular lá para o Novo Testamento. Quando os judeus viram para Pôncio Pilatos e falam: nós não temos rei além do César, né? Não há outro rei além do César. Eles pronunciam a palavra César, que na pronúncia deles da época é a mesma pronúncia no idioma deles de opressor. Então, assim, traduzindo a forma que é falada e de volta para o significado, é como se eles tivessem falado: nós não temos rei, outro rei, além do opressor. Olha que interessante. Então, assim, e é por isso que, por exemplo, no episódio passado, eu falei da questão da Babilônia, né? De misturando e não confundindo. Porque o que acontece? O salvação, ele misturou as coisas de forma que fizesse sentido. Se ele não tivesse misturado essa palavra dessa forma, os judeus lá no Novo Testamento não teriam falado: nós não temos o rei além do opressor, né? E daí quando você vai mais para frente, na época
da grande opressão judaica que aconteceu por conta da Segunda Guerra Mundial, né? O líder daquela época da Alemanha se considerava um César, né? Um czar. Né? Se eu não me engano, é assim que se escreve no deles, Kaiser, Kazar, alguma coisa assim também. Então, olha como fica a coisa toda, se encaixa historicamente também. Né? Eles falaram, nós não temos outro rei além do opressor, né? Tá aí, né? O opressor acabou fazendo tudo aquilo. Extremamente polêmico esse assunto. Talvez uma das coisas mais polêmicas que eu vou falar aqui. Então ele deu para ele um décimo de tudo. E o rei de queimando disse ao pai levantado: Me dê os sopros vivos e os bens pegue para você. E o pai levantado disse ao rei de queimando: Levantei minha mão ao salvação, Salvador Supremo, comprador dos céus e da terra. Desde fio até cadarço não vou pegar de tudo que é seu. Senão vai dizer: Enriqueci o pai levantado. Exceto apenas o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo. O garoto, o conjunto e o força. Que eles peguem a parte deles. Então, basicamente, eu não quero nada do que é seu, né? Porque. Olha que interessante, serviu de testemunho ao rei de Sodoma, né? Ao rei de Sodoma, de que, né? As coisas do Salvador são melhores do que as coisas da terra. Depois dessas falas, houve fala do salvação ao pai levantado, em visão, dizendo: Não tema, pai levantado, sou tua defesa, seu pagamento é muito grande. E isso é interessante, isso aqui, agora eu vou falar, espero que alguém ouça com muita atenção isso aqui, né? Quando você começa a ter uma intimidade muito forte com o Salvador, salvação, né? Uma das orações que o seu coração vai fazer é justamente isso, né? Não quero nada dessa terra, você é meu pagamento, né? A sua presença é o meu pagamento, porque você começa a ver que aquilo, a presença dele no seu coração é melhor do que qualquer outro prazer da terra. Então o pai levantado disse: Dou-no salvação, o que me dará, que eu tenho ido sem filho. E o que vai tomar posse da minha casa é o Salvador ajuda, de Demesec. Em outras palavras, as coisas dele não iam ficar para um filho, elas iam ficar para um dos servos da casa dele. E o pai levantado disse: Veja, para mim você não me deu semente. E veja, um filho de minha casa é meu herdeiro. Então veja, houve fala de salvação a ele, dizendo: Ele não vai ser seu herdeiro, mas ao invés um que sair de dentro de você vai ser seu herdeiro. Então ele o tirou para fora e disse: Olhe agora aos céus e conte as estrelas, se conseguir contar elas. E disse para ele: Assim será a sua semente. Então ele confiou no salvação e foi considerado justiça para ele. Então agora aqui é muito interessante, né? Porque aqui é outro elemento interessante. Olhe as estrelas se conseguir contar elas. Assim será a sua semente. Agora aqui nós temos várias coisas. Por exemplo,
nos dizem que existem trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, mas a gente não sabe quantas o, o pai levantado conseguia enxergar, né? Provavelmente muitas, mas não sabemos se ele conseguiria enxergar e contar trilhões. Outra coisa, mais para frente nós vamos ver que tem algo que está traduzido de forma errada, que está falando não existe número, né? Que é quando José começa a contar as coisas. Ele tinha muita coisa lá para ele contar, tinha coisa para contar. Então, da forma que está traduzida nas demais traduções, é que não dava para contar. Na forma que está escrito, literalmente, que acaba fazendo mais sentido literalmente, é que não havia número. E o sistema de contagem de 4.000 anos atrás é muito diferente do nosso sistema de contagem, onde nós usamos algoritmos avançados para poder significar números absurdos. Eles não tinham daquela forma. A escrita de números era completamente diferente. Então, ele não contou por não haver número. A gente vai ver isso lá na frente também. E ele disse para ele: assim será a sua semente. E eu acho que quando ele disse assim será a sua semente, ele não estava apenas falando na questão do da quantidade, mas também na questão do brilho e de outros elementos dessa forma. É. Então ele confiou do salvação e foi considerado justiça para ele. Então ele disse para ele: sou o salvação que te fez sair de luz do Diquesdi, para te dar essa terra, para tomar posse dela. Então ele disse: dono salvação, como sei que vou tomar posse dela? Então ele disse: pegue para mim uma vaca do terceiro, e uma cabra do terceiro, e um carneiro do terceiro, e uma rolinha e um pombinho. Do terceiro provavelmente significa do terceiro ano. E olha que interessante. Mais adiante, nós vamos ver que isso aqui são é receita de um dos sacrifícios que são feitos levíticos. Então aqui ele já está dando instrução que só seria escrita e, e prescrita também para para os sacerdotes de todo o sistema do, da tenda lá, né? Do deserto, que é onde eles faziam o sacrifício e tudo. Mas quando chegar lá eu vou falar disso. Eu só estou falando isso aqui porque é interessante lembrar que aquela lei, né? Aquele ensino que ele passou para eles no deserto de sacrifício existia antes. Aquilo lá foi escrito naquela época, mas já existia algo desse tipo em vigor. Tanto que nós vimos que, né, o homem lá já sabia que não era para ficar com a mulher do outro. Então ele pegou para ele todos esses e partiu eles no meio. E a gente vai ver também que partir eles no meio é uma das coisas que tem que fazer durante aquilo tudo. E colocou cada peça homem de encontro com o amigo dela. E lá a gente vai ver também que os pássaros eles não são partidos, as outras peças sim. Aqui eu acho que colocou cada corte. Mas enfim, aqui tá homem porque literalmente a palavra homem ela é usada de forma expressiva para cada. Então o que seria? Colocou cada peça de encontro com a párea dela. Mas eu achei interessante deixar isso aqui dessa forma literal, né? Então eu coloquei o cada, mas eu coloquei o homem também e o amigo dela. Então cada peça é de acordo com o amigo dela. Porque também faz essa ilusão, né? De identificação, né? Que, como que eu posso explicar isso também? Por questão de afinidade de, de uma pessoa com a outra. E eu acho também que, por exemplo, o sacrifício, na questão do sacrifício, da proximidade com o Salvador,
tem um elemento de irmandade, uma coisa, e isso aqui é tudo um sacrifício de aproximação ao Salvador. Eu não sei explicar direito, me desculpem. Eu vou pular essa parte. Uma hora dessa eu vou estar escrevendo alguma coisa e vai vir a explicação na minha cabeça. Isso acontece. Então aves de rapina desceram aos corpos, e o pai levantado assoprou elas embora. Isso aqui é um elemento interessante também, porque a gente vai ver mais para frente. Os símbolos de aves de rapina é muito ligado a inspirações ruins. Então é engraçado que inspiração ruim veio, que o símbolo do que seriam inspirações, né, espíritos ruins, descem ao sacrifício, né? E o pai levantado tem que afastar embora, né?